Olá, boa noite! Que alegria compartilhar esse espaço contigo nessa noite. Este é o projeto Falando de História. Um espaço para que nós possamos aqui dialogar sobre temas históricos, né? Porque a história é a ciência que estuda o passado para entender o presente e, quem sabe, até projetar o futuro. E nesse espaço, aqui na página Professora André Vanderlei, nós vamos estar abrindo para temas históricos, conversar um pouco sobre alguns temas da história que nos chamam a atenção, que de alguma forma influenciam hoje, né, na contemporaneidade, nos dias atuais também. E principalmente trazer aqui alguns temas que talvez suscitam algumas dúvidas. E esse é o momento para a gente conversar sobre isso, aonde tu vai poder deixar aí nos comentários também, né, suas sugestões, dúvidas e participar conosco, né? Aqui nesse espaço nós vamos estar trazendo durante os momentos que a gente vier aqui ao vivo, estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Até quero te dizer assim, eu já ouvi falar aí por alguns colegas nos passaram, que a internet ela tá um pouco instável aqui no bairro, aqui na volta, né? A internet ela tá um pouco instável. Então, sim, se vier a cair, tá? Se vier a tancar, fica tranquilo que a gente volta em seguida. E aproveita esse momento aí para compartilhar esse vídeo. Compartilhe aí. Pega o link, copia o link e manda no teu grupo de WhatsApp. Chama algumas pessoas para estar compartilhando conosco esse espaço. Como eu estava dizendo, né, nós temos dentro do projeto a intenção de trazer aqui também algumas publicações, né, publicações nossas que trazem alguns temas para ser debatido, ser comentado nos próximos momentos que a gente estiver junto. E também, né, principalmente, poder compartilhar o espaço com pessoas que trabalham, que vivem a história, né? Que são historiadores, escritores, pessoas que respiram história, que sabem da importância da história como ciência para a sociedade. Então eu quero te dizer nesse momento assim, ó, nós estamos trabalhando, fazendo esse vídeo aqui ao vivo, nesse momento, eu e você. Mas depois que nós terminarmos aqui, logo em seguida, nós vamos estar disponibilizando o vídeo no nosso canal do YouTube. E quando nós disponibilizarmos lá no nosso canal do YouTube, tu pode também estar revendo, né, e colocando lá sugestões, perguntas, né? Então depois, né, logo em seguida, vai lá no nosso canal no YouTube, canal André Vanderlei, e te inscreve lá no canal, assiste o vídeo, pode deixar lá o teu like se tu gostaste do conteúdo do canal, né? E sugerir também para algumas outras pessoas, né? Se tu puderes lá, indica para outras pessoas participar, porque história, ela faz parte da minha vida e da tua vida. Nós estudamos história, a história ela olha para o passado, mas história não é o passado. Muito pelo contrário. Nós estudamos a Revolução Francesa porque ela faz parte da nossa vida. Os temas que lá foram criados, os temas que de lá brotaram, né? Nós estudamos a Revolução Industrial porque ela está dentro da nossa casa. Então a história ela olha para o passado para entender o nosso hoje. Como eu sempre digo para os meus alunos, né? Uma casa ela só chega no telhado porque ela teve alicerce. E é isso que a história faz. É entender como nós chegamos até aqui. Hoje, eu e você, nós somos o resultado de tudo que nós vivemos até hoje. E a sociedade é hoje o resultado de todo o desenvolvimento histórico ao longo das eras, dos séculos, para chegar até aqui. Por isso, a razão de existir desse projeto, Falando de História. Eu quero te convidar também, tá? Logo depois que nós terminarmos aqui esse momento, que tu possa ir lá no Instagram e nos siga lá no Instagram. Nós vamos estar também disponibilizando o vídeo, então nos siga lá, é
Prof. André Vanderlei, tudo junto, @Prof. André Vanderlei, vai lá no Instagram e nos siga também lá no Instagram. E lá no Twitter também, nós vamos estar disponibilizando. Lá no Twitter a gente coloca também sentenças sobre o dia a dia, sobre movimentações, né? Sobre o cenário atual também, lá no Twitter. Nos siga lá no Twitter também, Prof. _A Vanderlei. Então vai lá também, nos siga no Twitter, né? E ajude a divulgar este projeto, outros, né, que nós temos. E ele só pode ir para frente se tu nos ajudar. Então assim, ó, participa conosco. Não tem por que existir um projeto dessa natureza se não for para que nós possamos participar juntos. Hoje é a live de lançamento do projeto, né? O primeiro momento que nós nos encontramos para falar de história, certo? Então é a live de lançamento do projeto. Eu anotei alguns pontos interessantíssimos aqui para que nós pudéssemos conversar hoje e dar um pouco da razão de existir desse projeto falando de história. Como eu disse, nos próximos encontros, nós vamos estar falando de temas bem específicos, né? De temas abordados em publicações, nossas publicações, e também temas que, de uma forma ou outra, forem sugeridos para que nós venhamos a trazer aqui. Hoje, em especial, eu proponho que nós venhamos a fazer uma breve análise, muito curta, porque é uma live só de lançamento, tá? Sobre um tema que eu vejo como fundamental para a existência da história e da análise histórica hoje em dia, né? Que, olhando para o desenvolvimento histórico, nós vemos aqui que o berço da civilização ocidental está lá na Grécia, né, na filosofia grega, e de lá vem até se aproximar da história, passando pela Idade Média, que foi um período de descida, né, da produção intelectual, até voltar para a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, e muitos momentos passaram até chegar até aqui. Mas se eu fosse escolher um tema, né, das conversas que nós tivemos, das pessoas, né, que nos últimos dias falamos sobre a existência do projeto, escolhemos para falar muito rapidamente, muito brevemente, né, nos pediram para falar sobre o tema iluminismo. E de uma forma mais específica, um recorte sobre alguns pensadores do iluminismo. Então, como eu sempre gosto de frisar, acho interessante para aqueles que estudam a filosofia, né? Dentro das ciências humanas, a filosofia se destaca, mas ela é a mãe de todas as ciências, não especificamente das humanas. A filosofia é a mãe de todas as ciências. E a análise histórica, quando se debruça sobre o desenvolvimento filosófico ao longo dos tempos, nós vemos a importância de estudar e entender a base conceitual do pensamento que chega até nós, e por isso nós olhamos para os pensadores, né? E é analisando os pensadores que nós podemos crescer intelectualmente e entender muita coisa daquilo que se passa no nosso dia a dia, que eu e você vivenciamos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e na conjuntura internacional de uma forma mais abrangente. Então, dentro desse tema, iluminismo, nós fizemos um recorte para alguns pensadores em específico, que nós possamos aqui comentar muito rapidamente, muito brevemente sobre eles, né, nessa live de lançamento do projeto Falando de História. Então, o iluminismo, o que ele foi? Foi um movimento, né, um movimento ali do século XVIII, e o iluminismo, essa iluminação, está diretamente ligado ao conceito de razão, entendimento a partir da razão. E ele faz, o iluminismo, o século XVIII, é chamado de século das luzes, né? Isso é uma referência direta à Idade Média, né, que é chamado de Idade das Trevas, exatamente pela ausência de produção intelectual, exatamente porque nesse período não havia uma produção antropocêntrica, né, do homem para entender as coisas, simplesmente era orientado por aquilo que a igreja, por aquilo que a religião, pela formação das lendas, né, dizia se era para seguir para a direita, seguir para a esquerda, ou o que fazer e o que era na realidade, sob o entendimento de por que estamos aqui,
lá na Idade Média. A Idade Média ela se estendeu do século V até o século XV, mais ou menos. Vamos olhar lá do ano 500 ao ano 1500, o ano 1600, né? Vamos traçar uma linha aí de 1000 anos, mais ou menos, tá? Isso foi a Idade Média. Mas num outro vídeo nós vamos nos debruçar um pouco mais, talvez, sobre a Idade Média, né? Aí a gente conversa um pouco mais sobre a Idade Média. Mas, após a Idade Média, nós tivemos, então, esse período de mudança, de renascença, né? A partir do século XVI, aonde surgiu o que foi chamado de renascimento cultural e científico, que foi um caminho de volta do homem, né? Daquele período onde a religião definia tudo, para voltar ao pensamento, à razão, né? Talvez olhando lá para a Idade Antiga, onde havia a filosofia, que é a ciência do pensamento. Então, esse período, por isso a palavra é renascimento. Renascer o entendimento da razão. Isso foi o período da Renascença, século XVI, século XVII, e daí nós chegamos ao século XVIII. E no século XVIII, então, nós vemos o eclodir desse movimento, né, o movimento chamado Iluminismo. Nós temos algumas anotações que são fundamentais. Tá? O Iluminismo é um movimento ocorrido no século XVIII, como falamos, né? E desde esse período, o homem buscou respostas fundamentadas na razão e na liberdade de expressão e de pensamento. E aqui eu circulo essa palavra, tá? Liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. A partir desse momento, nós podemos começar a ter o direito de formar a nossa própria opinião sobre as coisas. E não simplesmente ter que obedecer exatamente o que a religião diz que é. Então o movimento iluminista ele começa a se centrar pela razão. E por isso, dessa palavra, da expressão iluminismo, ilumina, né? Traz a razão de volta ao pensamento após o renascimento cultural e renascimento científico. O iluminismo, os iluministas buscaram esclarecer todas as questões relativas ao homem, e acreditavam que todas eram iguais e tinham direito de liberdade de expressão e de praticar a sua religião, fosse ela qual fosse. Muito forte isso quando nós estamos falando de século XVIII, onde a Igreja Católica ainda tinha essa proximidade, né, direta com o poder político. Nós ainda temos aqui os reis absolutistas e o poder centralizado na figura do monarca central. E daí nós vamos chegar aqui já no recorte dos pensadores que eu quero trazer para vocês. Os iluministas buscavam a verdade baseada na razão, como falamos, né? E com princípios científicos. Defendiam a igualdade jurídica, o direito à propriedade privada, olha a questão do liberalismo aqui, tá? Direito à propriedade privada, tá? Direito à propriedade privada e a liberdade de comércio, olha só, a questão econômica, tá? Apoiavam-se fortemente nas descobertas e das revoluções das ciências naturais, que aconteceu no Renascimento Científico um pouco antes, né? No período da Renascença, logo após o término da Idade Média, né? E nós estamos falando tudo em datas aproximadas, tá? Século XVI, aí passando pela eclosão já da Reforma Protestante, né? Em toda a Europa, século XVII, né? Então nós estamos falando nesse período. A razão, para os iluministas, era a verdadeira maneira de se chegar ao conhecimento e a luz da humanidade. E por isso o termo iluminismo, tá? Eu quero pontuar para vocês aqui três grandes pensadores. Três grandes pensadores que nós vamos destacar eles, né? Que seria... tem muitos outros, tá? Mas três grandes pensadores. O Barão de Montesquieu, tá? O Voltaire, François Voltaire, e também Jean-Jacques Rousseau. Por alguns pontos fundamentais, básicos, pontuais, né, os conceitos do seu pensamento, do que eles defendiam, que nós vamos pontuar muito rapidamente nesse momento agora, tá?
Nesse período, nós tivemos, então, dois nomes muito importantes ali na França. Eu estou falando de Diderot e de D'Alembert, que eles organizaram a Enciclopédia. Foi uma grande obra em 35, 34, 33. Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho, volta, a internet está um pouco estável. Unindo cerca de vários pensadores da época. A enciclopédia tinha a ideia de ser o Google da época, né? Vamos dizer assim, o Google da época, trazendo a visão dos pensadores, então, do iluminismo, de vários pensadores do iluminismo, organizado por Diderot e D'Alembert. Então eu pontuo para vocês aí, Voltaire, pontuo Voltaire, e aqui é importante dizer, eu destaco para vocês que Voltaire, ele trazia críticas muito fortes à intolerância religiosa. Nós tínhamos na época o peso da Igreja Católica no controle político e institucional, né? Então nós temos aqui Voltaire, que ele fazia essa crítica à intolerância religiosa. E ele defendia a liberdade de expressão e de pensamento. Nós temos uma frase muito forte, tá? da escritora que em 1906 ela publicou a biografia do Voltaire, né? Amigos de Voltaire, que foi Evelyn Howe, né? De 1906 ela publicou essa biografia do Voltaire. Ela resumiu o pensamento de Voltaire em uma frase que ele teria dito, mas não está escrito na obra de Voltaire. Mas uma frase que resume o pensamento de Voltaire é: não concordo com uma única palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. Quer dizer, eu posso não concordar contigo, eu posso não concordar com as tuas ideias, posso não concordar com o teu pensamento, mas eu tenho que respeitar a tua opinião. Respeito a tua opinião. Tua opinião é diferente da minha. Tudo bem. Então eu penso de uma forma, tu pensa de outra. E tu respeita a minha e eu respeito a tua. Isso era a defesa de Voltaire, né? Muito forte nesse sentido. Esse conceito que ele difundiu. Na mesma linha de Voltaire, nós temos Montesquieu. E eu pontuo também aqui no pensamento de Montesquieu algumas coisas que é muito forte. A obra O Espírito das Leis de Montesquieu, ela traz uma reorganização da ideia política e institucional, né? Nesse período aqui do iluminismo. Montesquieu, ele defendia a separação dos poderes do Estado, né? Em executivo, legislativo e judiciário, os poderes separados, como maneira de evitar o abuso dos governantes. Nesse momento aqui, Montesquieu começou a difundir uma ideia contra o absolutismo, que nós tínhamos então até esse momento aqui reis absolutos, né? Todo o poder na mão do rei. Por que isso? Porque a Igreja Católica, que era o poder religioso, ela dava poder ao rei, dizendo ao povo que eles são escolhidos por Deus. Né? Eles nasceram na família real, assumiram o poder, então eles são verdadeiros escolhidos por Deus. A igreja dizia que aquele monarca, aquele rei, era escolhido de Deus. E dessa forma, ele assumia para o povo quase um posicionamento de semideus. E o monarca, ele tinha todo o poder na mão, o rei absoluto. E isso dava abertura para que esses monarcas fossem, até certo momento, em alguns casos, em alguns reinos, verdadeiros. Eu vou usar uma palavra aqui meio forte, né? Mas nós tínhamos nesse período aqui os chamados déspotas esclarecidos, um pouquinho adiante, né? Que eram aqueles reis que tinham esclarecimento, mas eles eram verdadeiros déspotas, tá? Então, assim, o Montesquieu combatia isso com o seu pensamento. E ele trouxe a ideia de dividir o poder do Estado em legislativo, executivo e judiciário. O legislativo constrói as leis.
O executivo executa elas, né? Fazendo as políticas públicas e o governo acontecer. E o judiciário julga quando essas leis, por um momento ou outro, não são cumpridas, né? Então essa é a ideia do Montesquieu, para enfraquecer o absolutismo. Olha, gente, nós estamos falando do século XVIII. Nasceu daí. Hoje nós temos, na maioria das democracias, os estados organizados dessa forma. É hoje. Foi lá no passado? Foi. Por isso que a história olha e explica o hoje. A história estuda o passado para explicar o hoje. E dessa forma aqui, ele combatia essa ideia do político governante escolhido por Deus. Não. Ele combatia essa ideia aqui, nesse pensamento, né? Muito forte, porque dessa forma era um meandro da igreja dar poder ao rei. E ao mesmo tempo o rei dava poder econômico para a igreja. Dava poder econômico e institucional para a igreja. Era um toma lá, dá cá. Já ouviu essa frase? Toma lá, dá cá? Era mais ou menos isso. Montesquieu combatia. E olha lá, relaciona com o pensamento de Voltaire, né? Relaciona com o pensamento de Voltaire contra a intolerância religiosa, né? Liberdade de expressão e de pensamento. Tu pode ter um pensamento diferente do meu. Eu posso não concordar com nenhuma palavra que tu dizes, mas vou defender até a morte o teu direito de dizer. Vamos juntar nisso aqui o pensamento de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Eu anotei que para pontuar no pensamento difundido por Rousseau, o Estado deveria ser conduzido segundo a vontade geral do povo, ou seja, o povo acima de tudo. O povo do Estado acima de tudo, né? A vontade geral do povo. Era isso aqui que pontuava Rousseau. E ele trabalhava a questão de igualdade. Um homem, um voto. Um homem, um voto. Igualdade nesse sentido e também a igualdade perante a justiça. Não importa se tu era um homem com posses ou sem posses, perante a justiça. Isso foi o embrião, gente. Claro, isso demorou muito para se organizar dessa forma, né? Até porque nós estamos falando do século XVIII e a raiz desse pensamento a partir daqui de Jean-Jacques Rousseau. Mas a questão da igualdade, e daqui nasce, né, o termo democracia, demo-povo, né? Cracia poder, né? O povo do poder, democracia. Um homem, um voto, igualdade, aqui junta com o pensamento de Voltaire, com o pensamento de Montesquieu, igualdade, liberdade, o Estado com o poder, então, reorganizado contra a intolerância religiosa. Pensamento, esses três pensadores, bom, tem muitos outros aqui, tá? Mas nós não vamos nos alongar. Em outro momento a gente vai abrir, então, quem sabe, né? Outros momentos para comentar outros pensadores também e outros conceitos, tá? Mas aqui, esses três pensadores que eu pontuo como dos maiores do período iluminista, do movimento iluminista, século XVIII, muita coisa veio daí, tá? Se consolidou o término da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea, né? E a base, por exemplo, da independência dos Estados Unidos é a constituição de uma grande democracia. Estados Unidos, né? Joe Biden, até o início aqui da nossa live, há uma tendência muito forte de eleição do Joe Biden contra o Donald Trump. Vamos ver, né? Como fica, né? E a maior democracia, a mais antiga democracia, há contestações sobre o seu sistema eleitoral, mas a mais antiga democracia, consolidada. Então a independência dos Estados Unidos partiu daqui, foram 3 estados, depois se organizou, né, todo um processo, passou por guerra civil, sim, mas a raiz veio desse pensamento, né? Também se consolidou, logo em seguida, Revolução Francesa, teve o seu lado bonito e o seu lado feio também. Vamos fazer em outro momento um vídeo só sobre a Revolução Francesa. É muito tema, muita coisa interessante. E também a Revolução Industrial, que veio logo depois e mudou o aspecto da cultura econômica da humanidade, chegando nos nossos dias atuais. É por isso que eu sou apaixonado por esse tema do iluminismo e principalmente pela análise do pensamento, né, conceitual, a construção de alguns pensadores, tá? A partir aí do lançamento da enciclopédia, que reuniu então, né, lá no século XVIII,
todo esse material. Raiz, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, consolidação de conceitos atuais, né, e da democracia moderna. Gente, não vamos nos alongar muito mais, hoje é o lançamento, né? Então, por isso que é importante falar de história. E eu quero te convidar para falar de história conosco, certo? Então aqui, deixa o teu comentário, né? A Patrícia, nossa professora de história. Patrícia, qualquer dia desse nós vamos compartilhar uma conversa também aqui, tá? E também outros, né, outras pessoas, outras personalidades da história, e professores, historiadores, gente que respira história, escritores, gente que vai estar conosco participando, né, nos próximos dias também. E nós vamos estar trazendo alguns temas a mais aqui também das nossas publicações, temas pontuais, temas interessantíssimos que falam da nossa vida atual. Gente, não esqueça, depois esse vídeo vai estar disponibilizado lá no nosso canal do YouTube. Então entra lá, tá? André Vanderlei, te inscreve lá no canal do YouTube, ajuda a divulgar esse projeto. Te inscreve, depois copia lá o link do canal e oferece para alguns dos teus amigos também, que os vídeos vão ficar lá, certo? E nos siga no Instagram, no Twitter e ajude a divulgar esse projeto. Foi um prazer enorme ter estado com vocês nessa noite e nós teremos outras oportunidades para falar de história, porque vocês são pessoas inteligentes. Deus abençoe vocês!